Em 2025, 78% das famílias brasileiras possuem algum tipo de endividamento. Dessas famílias, 82% relatam sintomas relacionados à sua saúde mental. Dentre esses sintomas, ansiedade, depressão. Tudo isso justifica a abertura desse quadro que nós estamos iniciando dentro do Conexão Saúde Minas. O quadro é Mais Grana e Menos Drama. Esse quadro vai ser presidido pela Rafaela Pedroso. A Rafaela, que é uma grande parceira do Conexão Saúde Minas e que eu apresento para vocês com todo carinho. Ela começou a vida profissional desde muito cedo, é arquiteta de formação, trabalhou por 6 anos na área de arquitetura, dentre as áreas de shopping, center shopping, e teve também uma empresa de artesanato, onde ela era gestora e empreendedora. Ela é também especialista na gestão empresarial e recebeu o convite de trabalhar na MetLife. Hoje ela atua com seguro de vida e a gente abriu um quadro para a Rafaela com todo carinho para que ela possa falar de finanças dentro dessa área de saúde, diante de tamanho impacto na saúde mental do povo brasileiro. Nós precisamos falar de dinheiro, nós precisamos falar de como economizar, de como gerir melhor as nossas finanças. Por isso eu apresento para vocês esse quadro com todo carinho, Mais Grana e Menos Drama. Boa noite, hoje aqui em mais um quadro, Mais Grana e Menos Drama, que é o meu quadro agora no podcast do Conexão Saúde Minas. A gente veio para falar de finanças e hoje eu trouxe uma especialista nisso, uma grande amiga minha, a Gabi Wittenberg. Eu vou, gente, falar um pouquinho do currículo dela, que é bem extenso, tá? Hoje a Gabi, ela tem uma empresa que chama Simplifique as Finanças. É uma comunidade de gestão de finanças para empreendedores, tá? Ela é criadora do método Gestão Visionária, metodologia que dá autonomia e oferece repertório estratégico para mulheres construírem uma empresa lucrativa, duradoura e com propósito. Então, atenção, mulheres empreendedoras, fiquem de olho aqui na Gabi, hein? Mestre em economia, especialista em finanças, negócios lucrativos e com propósito. Trabalhou anos em grandes empresas como a John Deere. Então, é com a Gabi agora. Vou passar a palavra para ela. Gabi, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar aqui o meu convite. Rafa, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz e honrada em estar no seu quadro. Te admiro muito como profissional, como cliente, como amiga. Então, para mim estar aqui, poder ter essa troca com você, vai ser, assim, um prazer. Obrigada. Obrigada a você. Então, hoje a gente vai fazer muitas perguntas aqui para a Gabi, para quem quer aprender como se reestruturar financeiramente, né? A gente sabe que hoje não é a cultura do brasileiro ter esse planejamento financeiro. Então, a Gabi vai ensinar várias coisas aqui para a gente. E eu vou começar agora com o caos financeiro. A gente definiu aqui alguns temas. Gabi, o que você considera hoje como caos financeiros, em termos práticos? Assim, quais são os sinais de alerta para uma pessoa hoje começar a se planejar? Eu acho assim, um dos princípios do caos financeiro é você usar o seu limite de crédito e o seu cartão de crédito como extensão da sua renda. Então, você usa ali o crédito como se ele não fosse vencer no mês seguinte. E aí, isso acaba gerando vazamentos e uma falta de clareza tão grande na gestão ali de gastos que você acaba gastando mais do que você ganha. Ou seja, ao invés de viver um degrau abaixo do que você ganha, você acaba realmente gerando um déficit financeiro e acabando entrando em dívidas, né? Isso é importante. Eu acho que todo mundo, no começo da vida aí, já passou por isso, né? Fazer empréstimo no cartão de crédito, eu já vi várias pessoas fazerem isso, que é uma ilusão, né? Assim, e na verdade, o que acontece? Às vezes, a pessoa ela é até controlada, mas ela vai ali no limite de não sobra nada. E aí, em um momento de algum imprevisto, seja na saúde, seja em um momento de desemprego, ela acaba escorregando e realmente entrando no ciclo da dívida. Então, o cartão de crédito, ele pode ser utilizado, ele tem os benefícios, mas ele tem que ser usado com muita consciência. Porque, assim, se você vai parcelando ali as suas compras sem um planejamento prévio, você acaba gerando ali uma parcela fixa
que começa a fazer parte da sua despesa fixa. Você começa o mês já com a corda no pescoço. Então, assim, o cartão de crédito, ele é uma ferramenta, ele é um meio interessante de você usar, mas você tem que ter muita consciência e um planejamento prévio, assim, um plano, um orçamento mesmo, para não perder o controle. Ô, Gabi, isso é um ponto interessante, né? Porque o cartão de crédito, quando ele é usado com consciência, ele pode trazer também muitos benefícios, né? A gente Sem vê aí dúvida. muita gente acumulando milhas, né? Fazendo viagens com milhas. Uhum. Então, eu acho que tudo é um ponto de... Ai, sumiu a palavra. De equilíbrio. Um ponto de equilíbrio, né? E é isso mesmo, na verdade. Eu sempre falo, quando você tem um planejamento, até você falou assim, que a cultura do brasileiro não se organizar. Quando veio o real, o que acontece? Veio o crédito, essa facilidade do crédito, que vem no cartão de crédito, vem no empréstimo. E aí, o que acontece? A gente baseou o nosso consumo no crédito e não no planejamento. Quando você tem um orçamento e você organiza as suas finanças antes de iniciar o mês, entendendo o que são suas prioridades, o que você precisa, né? Organizando ali quais são seus objetivos, para que você vai destinar seus investimentos, e usa o cartão de crédito ao seu benefício para usar baseado no dinheiro que você tem. É uma vantagem você usar o cartão de crédito, porque de fato ele te dá um crédito para você a juros zero, né, para você utilizar, e ainda você tem os benefícios aí, clube de vantagem, você tem pontuação, né, a maioria dos cartões hoje, assim, alguns têm anuidade, então você vai olhar qual que é o melhor custo-benefício, então, mas na verdade é você basear o seu consumo no seu planejamento e não no crédito que você tem. Tá bom. Isso é importante, né? Vou absorvendo aqui tudo. Mas assim, para planejamento, usar milhas para viagens, amo. E acho que é super inteligente, né? Sim, Ô, Gabi, pegando esse gancho aí do caos financeiro, né? Qual que é a diferença do caos financeiro para uma pessoa física e para uma pessoa jurídica? Tem diferença, sim? Na verdade, até uma coisa importante para que as empreendedoras entendam. O caos financeiro da sua pessoa física vai impactar diretamente a sua PJ. Isso impacta a resiliência financeira. Por quê? O seu negócio, ele tem uma capacidade de te pagar um salário, dependendo do momento aí, pode ser que seja baixa. E o lucro da sua empresa, ele não é todo do dono ou da dona, né? Então, esse lucro, ele precisa, claro, ele pode ser distribuído para os sócios, mas ele deve ser reinvestido no negócio, ele deve ser para a formação de caixa desse negócio. Mas, assim, a natureza do caos financeiro, ela tá muito ali. Quando tem essa mistura entre PF e PJ, aí que o caos financeiro se instala mesmo, porque o empreendedor ou a empreendedora acreditando ter um alívio financeiro tirando o dinheiro da empresa, na verdade ele está alimentando esse caos, porque ele passa a não saber se ele está tendo lucro, ele passa a não saber se ele está precificando de maneira correta, ele passa inclusive não saber se o negócio dele é um negócio próspero, né? Sim. Então, assim, é separar essas finanças e, de fato, sempre pensar o seguinte, que eu acho que aí é um princípio básico que você pode usar tanto para PF quanto para PJ. Você tem que chegar ao final do mês com superávit financeiro, ou seja, gastar menos do que você ganha. Na PF, você tem uma receita, você tem um teto, né, de receita. Então, você tem que gastar de acordo com o que você ganha e fazer sobrar para você investir, para você se proteger, né, com um bom seguro. Então, você precisa gerar esse superávit financeiro. E na PJ é a mesma coisa. Você precisa faturar o suficiente, não só para pagar as contas, mas para gerar lucro para o seu negócio. Então, você precisa gerar essa gordura, esse superávit, para reinvestir no seu negócio, para você crescer, para formar um caixa, né, que te dê essa previsibilidade financeira. Excelente, Gabi, excelente. Muitos aprendizados hoje. Com relação à autonomia financeira, Gabi, quais são os primeiros passos para quem quer sair dessa dependência financeira?
seja do salário, seja do cônjuge, seja dos pais? Qual que é um que você acha assim, eu tô começando hoje a trabalhar. O que é o pontapé inicial aí? O que ele tem que pensar na primeira coisa para se organizar, para se planejar financeiramente? Rafa, eu costumo dizer que assim, hoje as pessoas já estão mais envolvidas com o termo educação financeira, estão começando amadurecendo mais esse tema. E aí veio muito essa questão do primeiro milhão, né? E fica uma coisa tão distante, tão inalcançável. Eu vejo que a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é gerar esse superávit e começar a formar uma reserva de emergência. E eu gosto até de dizer a reserva da tranquilidade. Porque à medida que você vai tendo uma reserva que te permite ali ter tranquilidade financeira para passar por qualquer imprevisto, isso é muito importante. E aliado a essa reserva, eu vejo que as proteções, elas também dão essa tranquilidade. Porque imprevisto a gente não prevê, né? Então, de fato, a gente pode ficar doente, a gente pode não ficar desempregado. Às vezes, uma pessoa da família pode precisar da gente. Então, assim, a reserva financeira, ela te dá essa liberdade, inclusive, de escolha, que a gente só fala do imprevisto, né? Sim. Mas de escolha, às vezes, você deixa passar uma mudança na carreira, falar, não vou porque eu vou ganhar um pouquinho menos, sendo que lá, às vezes, você teria uma perspectiva melhor. Então, se você tem uma reserva que te dê essa liberdade de escolher, isso tudo vai te dando essa tranquilidade. E assim é nas empresas. Eu vejo que empresa sem caixa, empresa sem patrimônio, ela não é uma empresa previsível, não é uma empresa estável. Por quê? Porque ela vive o mês de hoje para pagar as contas do mês seguinte. Então, ela não tem essa visão de longo prazo. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Tá. Ô, Gabi, eu tô lendo aqui que eu separei muitas perguntas, né? Que isso é uma dúvida minha também, né? Hoje eu trabalho também com planejamento financeiro. Quem está me acompanhando aqui já sabe, na parte de seguro de vida, né? Eu acho que o seguro de vida, ele faz parte aí do primeiro pilarzinho lá do planejamento, né? Eu costumo dizer para os meus clientes na hora que eu vou apresentar meu trabalho, que o meu produto, ele protege o que pode dar errado, né? Para você continuar fazendo seus investimentos, comprando patrimônio, investindo em ações, né? O que quer que você tenha costume aí de investir. E muito nessa parte aí da proteção, né, que você acabou de falar, você acha que isso é possível para qualquer pessoa? Assim, qualquer um, mesmo o que ganha muito pouco, até o que ganha muito, ele consegue se organizar financeiramente? Rafa, eu gosto muito de falar de potinhos. Orçamentos são potinhos. Você tem ali um regador, né, que tem água, e você vai colocando nos potinhos de despesas, né? Despesas e investimentos. Os investimentos são seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e aqui você tem todas as suas despesas, né? E aí, a proteção, ela é um potinho. A gente precisa, quando a gente vai fazer um orçamento, a gente precisa gerar uma harmonia financeira no seu orçamento, né? Para caber ali quais são suas prioridades. E pensando aí que o seguro de vida, ele traz essa proteção do seu bem maior, que é você. Você é a fonte geradora. Sua família, né? Você e sua família. Sim. E você é a principal fonte de riqueza da sua empresa, da sua família. Então, se você não está protegido, isso pode significar, sim, um risco muito maior nesse meio tempo, né? Acontecer alguma coisa e você não conseguir manter esse plano, porque é um plano de longo prazo. Sim. Quando a gente fala de construção de patrimônio, eu tenho 40 anos, vou fazer, tenho 39, mas assim, tenho ainda metade da vida. Então, eu tenho que aliar ali o seguro que caiba aqui, não pese, às vezes, no meu orçamento e que eu consiga realmente formar patrimônio, né? Para deixar aí também como um legado, construir. Então, dá para você construir isso juntos. E ganhando pouco, de novo, eu acredito que você consiga ali com coberturas interessantes, mas ajustadas à sua realidade. Sim.
ter esse benefício, né? Assim como, por exemplo, o plano de saúde, que hoje já é uma coisa que as pessoas já se preocupam É mais, essencial hoje. mas eu acho que até por conta da cultura, né? Você pode até falar nos Estados Unidos como que é essa questão do seguro, como é essencial, né? Seguro nos Estados Unidos é igual certidão de nascimento. Nasceu, já tem a certidão de nascimento e a apólice de seguro. Isso já é intrínseco, né, na cultura deles. Exato. E pra gente ainda, a gente tá construindo essa cultura, né? Sim. De realmente as pessoas entenderem que é uma proteção e é uma proteção importante. E fora que hoje tem seguros resgatáveis, né? Que é o que a gente já você trabalhou na carteira comigo, que é essa questão que você ainda tem uma parte ali que você ainda pode. De fazer um pequeno investimento, né? De ter uma reserva. Exato, e construir essa reserva. Ah, mas Gabi, não é uma reserva, não é a melhor reserva. Olha, de novo, a gente não pode colocar ovos na mesma cesta, né? Então, é diversificar, é você construir ali o seu portfólio de investimentos, de proteção, que te permita aí ter uma vida tranquila, uma jornada tranquila que te dê liberdade e autonomia. É isso mesmo. Eu ia te perguntar da estrutura, mas esse exemplo dos potinhos aí foi bem bom, né? Ô, Gabi, e o que você acha sobre as pessoas, assim, que ainda não começaram a investir? Eu acho que eu já até puxei um pouquinho dessa pergunta. Por onde começar? Assim, o que ela tem que analisar ali primeiro? Eu primeiro tenho que fazer uma reserva para ficar, se eu precisar ter um tempo aí sem trabalhar. Primeiro eu tenho que fazer algum investimento, primeiro eu tenho que comprar algum patrimônio. Qual que é a ordem disso tudo? Então, eu não gosto de trabalhar com uma ordem engessada. Claro, se a gente for pensar assim, como primeiro investimento, a reserva financeira de emergência, ela é o primeiro passo, porque se você não tem dinheiro ali, o que eu falei? Se não sobra nada, você entra num ciclo de dívida, qualquer tropecinho, você entra no ciclo de dívida, por bobeira. Então, é muito importante você ter uma reserva aí para 6 meses. Se você tiver 12 meses do seu custo fixo mensal guardados em uma reserva, isso já vai te dar uma paz de fazer mudanças, de não ter medo de que qualquer coisa aconteça e você não possa trabalhar, né? Então, assim, isso aliado com o seguro, fica assim, o encontro perfeito, né? Então, a gente conseguir aí realmente formar essa reserva é muito importante. Formou essa reserva, claro, eu gosto muito de pensar que a gente não vive só de longo prazo, né? Então, assim, a gente tem que pensar no hoje. E aí, curto prazo, a gente quer viajar, a gente quer comprar nossa casa, Quer gastar à toa também, e aí, né? quer gastar à toa. Então, eu acho que, na verdade, eu sempre, quando eu vou montar um planejamento, eu penso assim, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Aí, às vezes, a pessoa me fala ali, isso vai gerar uma necessidade de você guardar X reais para realmente cumprir esses objetivos. Concretizar. Né? Aí, ela fala assim, nossa, tá puxado, não consigo. Sempre, então tá, definiu seus objetivos. Não cabe no orçamento? Não. Então, você respondeu, se não couber, você vai ter que reavaliar. Posso esperar mais para cumprir esse objetivo? Ou eu posso gastar menos? Ou eu posso gastar menos com esse objetivo? Ou eu vou enxugar aqui meu padrão de vida. Eu tenho 2 carros, vou viver com um, vou mudar para um apartamento mais barato, vou readequar aqui para realmente cumprir esses objetivos que eles são mais importantes, são prioridades. Então, entendeu? É muito... Mas assim, simplificando, você tem que sempre pensar nos seus objetivos, colocar prazo para esses objetivos, definir valor para esse objetivo, porque você vai saber quanto que isso vai te gerar de necessidade de economizar por mês. Depois, você vem no seu orçamento e entende, cabe ou não cabe. Se couber, maravilhoso, coloca lá. Se não couber, você vai ter que realmente negociar consigo mesmo. Negociar prazo, negociar valor e negociar prioridades. Abdicar, né? Exato. De outras coisas. Isso eu acho que é
é uma prática que a gente tem que adotar, né, se você quer ser próspero, né? Eu acho que todo mundo, toda pessoa de sucesso que a gente se inspira, toda vez eu falo, eu sou muito fã do Joel J. E ele fala muito sobre isso, né? Sim. Sobre o gastar menos do que você ganha, né? Ele compara muito até da questão da saúde, né? De você comer menos do que você gastar mais do que você consome, Sim. né? De calorias. Então, eu acho que essa balança aí, ela diz muito sobre vários ramos da nossa vida, né? Ô, Gabi, eu tô adorando nosso papo. Eu também. Agora, a gente falou muito sobre a pessoa física, né? Agora, falando aí de pessoas jurídicas, eu acho que a sua empresa atende as duas opções, né? De pessoa física e jurídica, mas eu acho que você atende muito empreendedoras, né? Falando um pouquinho aí da Simplifique Finanças, né? Que são os principais impactos emocionais e práticos da falta de planejamento financeiro na vida de uma pessoa? Até escrevi um e-book falando sobre isso, porque, assim, na verdade, a falta de organização financeira de uma empreendedora, ela vai muito além da desorganização em si, dela não conseguir, dela viver ali preocupada, né? Isso impacta diretamente a forma como ela gera resultado, a produtividade, a forma como ela vê estrategicamente o negócio dela no longo prazo, né? Por quê? Porque a cabeça dela tá nas urgências, naquilo que ela precisa gerar aqui de resultado agora, para realmente fazer o negócio dela acontecer. E aí isso limita muito a capacidade dela de gerar resultados. Então, é muito importante. Não enxerga lá na frente, né? Não consegue. Não consegue. Não consegue porque ela realmente vive ali na urgência, né? Vive preocupada. E aí, quando a gente volta aqui para o nosso círculo de influência e fala, de novo, vou me organizar, propósito no negócio é maravilhoso, mas você precisa ter um negócio lucrativo que te permita formar caixa, reinvestir no seu negócio, que te permita, claro, te pagar um bom salário, que vai ali evoluir com a maturação do seu negócio. Então, você precisa entender o momento que o seu negócio vive, né? E ele está, porque às vezes você vai ter que reinvestir mais do que distribuir lucro, por exemplo. Mas, assim, é muito importante a empreendedora, ela se organizar, ela entender que a resiliência financeira que ela cria, se organizando financeiramente, isso vai impactar diretamente na forma como ela vê o negócio dela de longo prazo e como ela gera resultado para o seu negócio. Interessante, isso é muito bom. No caso das empresas, né, que a gente está falando, como a falta de organização financeira, acho que é isso que você falou, né, afeta o negócio a longo prazo, né? Você fica tanto na urgência ali que não consegue enxergar lá na frente, né? Pode falar. Não, e junta que, de novo, você não consegue profissionalizar o seu negócio, porque o caos financeiro de uma empreendedora ou de um empreendedor, ele vai impactar diretamente o resultado do negócio, né? E aí, porque aí já começa aquele caos de misturar PF e PJ, já começa aí o caos, né? E aí, da pessoa realmente não conseguir profissionalizar, entender aonde que ela tá errando, por que o negócio dela não está sendo lucrativo, quais são os gargalos, o que ela precisa melhorar em termos de orçamento do negócio. Ela precisa melhorar volume, precisa melhorar a precificação, a margem tá interessante, né? E eu até tenho uma metodologia que eu falo sobre a rota da previsibilidade. E por que é engraçado? Às vezes as pessoas têm um preconceito de começar um negócio, pegar um capital de giro, né? Mas se você pega um capital de giro e fala, a minha empresa, claro, a sua operação, ela tem que gerar caixa, resultado. Mas para você começar, se você já separa, fala, nossa, eu tenho capital para 3 meses, né? Você já consegue ali já separar as contas e já lidar melhor com o orçamento, com uma previsibilidade, com metas de faturamento. Te dá um fôlego, né? Assim. Exato, porque senão, de novo, o que eu quero? Que essa empreendedora, ela saia desse sufoco do mês seguinte.
Esse sufoco do mês seguinte não permite com que ela rompa a barreira da autorrealização. Por quê? Porque ela fica aqui no ciclo da sobrevivência, da segurança, do pagar as contas e não consegue romper a barreira para se autorrealizar e entregar seu potencial máximo. Ô, Gabi, você que atende muitos empresários, empreendedoras, você tem um caso, assim, um exemplo de pessoas assim que não tinham organização nenhuma e depois da sua intervenção prosperou, assim? Então, eu tenho Dá um exemplo pra gente. vários depoimentos, assim, é muito legal. A gente, na verdade, assim, eu poderia trazer, assim, diversos cases, mas eu vou falar exatamente o que os meus mentorados, eles trazem como ganho pós-mentoria. Porque eu acho que isso ajuda a tangibilizar. Então, às vezes, a gente não entende, mas a organização financeira e a clareza financeira, ele já te tira da preocupação. Porque muitas vezes a ansiedade, ela nasce da vontade de querer controlar algo que você não consegue controlar. Então, só da empreendedora ou do empreendedor chegar na mentoria e a gente montar um diagnóstico 360 graus do negócio, a pessoa já respira. Por quê? Porque ela consegue enxergar. Nossa, às vezes tá... De onde partir, Às né? vezes, inclusive, tá tudo bem. E ela tava ali ansiosa porque ela não tinha clareza. Então, clareza é a primeira coisa. Segunda coisa, quando a gente fala de planejamento, o que eles falam muito? Intencionalidade. A gente... Quando você tá ali na urgência, você vai agindo, porque o dia a dia de uma empreendedora é uma loucura, né? Sim. E você precisa vender, e você tá ligando, e você tá... Mas se você não tem um planejamento que direciona as suas ações, que te mostra o caminho, para onde você precisa ir, qual caminho que você vai percorrer, como que você vai mensurar as ações que você já colocou em prática, isso não gera intenção. Então, a intencionalidade, ela traz efetividade para suas ações, né? Sim. E eles trazem também muito essa questão da resiliência financeira. De assim, nossa, consegui formar a caixa. Quando a empreendedora, ela consegue reinvestir no negócio e a formar a caixa e separar PF de PJ, ou seja, ter um salário, ter uma política de distribuição de lucro, conseguir se organizar ali, isso não tem preço. Por quê? Qual que é o discurso de todo empreendedor ou empreendedora micro e pequena, né? Pequena e média. É de que, nossa, não tem previsibilidade, não posso contar, minha renda é variável. Não. Sua renda não pode ser variável, né? Você tem que ter um Não prolabore. no começo, né? Exato. Você tem que ter um prolabore, né, que você possa se organizar financeiramente na sua pessoa física. Claro, o lucro, se você for distribuir, ele é variável, mas você não vai contar com ele para se organizar. Então, você precisa organizar a sua empresa para ter um prolabore que você consiga ali minimamente se organizar e ter esse fôlego para passar pela curva de maturação que todo negócio passa, Sim. né? Sim. E no Brasil a gente tem várias estatísticas aí, né? Que os microempreendedores não duram 5 anos. Exato. Né? Então, assim, a gente vê várias empresas abrindo e fechando nos 3 primeiros anos, justamente por essa falta de planejamento e organização financeira. Então, Rafa, e assim, eu vejo que eu trabalhei em grandes empresas, você citou no início, mas a John Deere, ela marcou muito a minha trajetória, porque assim, é uma multinacional centenária. E aí, quando você pensa assim, 100 anos... Conheço, tendo... multinacional centenária. Exato. Gente, tendo lucro, conseguindo se manter no mercado, é algo Crescendo assim... cada ano mais. Cada ano mais, é algo muito assim... encantador, né? E aí, Mas isso... é uma fórmula, né? Assim, descobriu a Exato. fórmula, coloca em prática. Eu acho que é isso, são processos muito bem definidos, essa visão de longo prazo, muito bem estruturada. Eles trabalham muito forte a gestão de pessoas, que é o bem maior que Sim. qualquer empresa tem, né? Tem o driver de vendas muito forte, mas tem uma coisa que, assim, pelo menos na John Deere me impactou muito, é a cultura de gestão. Que é essa cultura de você, de fato, planejar,
ter o plano ter esse planejamento que vai nortear suas ações, que vão ser mensuradas em indicadores de desempenho e todo mundo surfar na onda do desempenho, sabe? Todo mundo ganhar ali. Tá lucrando? Todo mundo vai ganhar. Então, isso é muito maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que é isso, a gente desenvolver esse mindset, essa visão de longo prazo nas pequenas e médias empresas, né? E pessoas que realmente direcionam aí essas empresas. Sim. Hoje, você falando de mindset, eu vejo porque, assim, eu quase todos os meses agora eu faço uma mentoria. O meu objetivo agora é crescimento pessoal, né? Não é só vendas, né? Porque eu acho que a venda está muito envolvida com isso, com você saber se comunicar, saber passar o que o seu produto de fato resolve na vida das pessoas, que hoje ninguém quer um problema, quer solução, né? E a gente vê que os principais, na minha área, por exemplo, de seguros, as pessoas que mais têm sucesso nessa área são pessoas com mindset de sucesso, assim, que está pensando só, além da energia muito alta, né, esse mindset de resiliência e de querer fazer, e de querer que o negócio dê certo, né, então eu acho que uma coisa vai levando a outra, né, é um ciclo de coisas boas, assim, de pensamentos positivos, eu acho que tem muito a ver com isso também do prosperar, né. Rafa, eu falo assim, ó, existe um mindset fixo que acredita muito, na sorte, né? Fulano tem sorte, fulano tem talento, fulano, assim, não vê ou não valoriza o processo, não valoriza essa construção. E quando a gente desenvolve um mindset de crescimento, que é o que você trouxe, que é essa questão de você entender que é um processo, que você precisa desenvolver, você pode e deve desenvolver algumas habilidades, que às vezes talento é só o pontapé inicial. Sim. Mas se você não desenvolver esse mindset de construção, de entender que você pode, de fato, adquirir habilidades importantes para empreender, para prosperar, é muito difícil você se permanecer resiliente, Sim. né? Então, assim, isso é muito maravilhoso. E eu vejo que a resiliência financeira, ela vem de uma resiliência emocional. Então, e essa resiliência emocional é isso, é a gente construir esse mindset de entender que é um processo, é um pouquinho de cada vez. Às vezes, agora, nesse contexto, eu vou conseguir poupar menos do que eu gostaria, mas começa. Sabe por quê? Se você começa com um pouquinho, a quantidade que você pode, nesse momento, você está dizendo para o seu cérebro que você é capaz. E aí, quando você diz para o seu cérebro que você é capaz, ele acredita. Com o tempo, essa musculatura ela vai ficando cada vez mais forte e vai te mostrando que, de fato, você é capaz. Nós somos capazes, Nós né? somos. A questão é o que você falou, é o começar. Exato. Né? Ô, Gabi, e essa sua área de finanças, me conta assim, da onde que veio? Você já tem essa consciência desde pequena? Você já tropeçou aí no cartão de crédito também, no cheque especial? Me conta aí como é que começou esse negócio. Rafa, na verdade, eu tive uma escola dentro de casa, né? Meu pai, ele era bancário e ele a vida inteira, assim, muito organizado, muito estruturado. Meu pai, assim, vem de uma família muito pobre e ele e a minha tia, eles construíram ali um patrimônio, sabe? De pouquinho em pouquinho. Então, assim, eu sempre admirei muito ele. Minha mãe, uma gestora, como diz ela, da inflação doméstica, uma empresária do lar, assim, maravilhosa. Então, ela sempre fez uma gestão, sabe, das coisas com muito senso de prioridade. Muito senso daquilo que é realmente mais importante. Não, isso não é importante, nós não vamos comprar. Então, lá em casa, eu sempre tive um exemplo muito forte, tanto do meu pai quanto da minha mãe. E aí, fiz a minha. Sempre muito organizada, assim, com a minha bolsa, desde sempre, por conta desse exemplo mesmo. E aí, fiz economia, né? Fiz também meu mestrado em economia, então, com essa formação. Me especializei em finanças, mas assim, a parte de finanças pessoais,
ela veio... Eu venho de finanças corporativa, né? Trabalhando em empresa. Mas todo mundo falava, Gabi, me ajuda com isso. Gabi, me ajuda com aquilo. E aí veio aquela coisa muito forte. Eu adoro lidar com pessoas. Eu adoro poder contribuir, poder realmente despertar o potencial máximo. Porque eu falo assim, finanças não é só economizar. Sim. É comportamento. É você consumir de forma consciente, baseado nas suas prioridades. Então, enxergar o seu conjunto ideal. Eu adoro mostrar para a pessoa, assim, fazer o patrimônio líquido, dela falar assim, ó, você já construiu muita coisa. Porque às vezes a gente fica tanto nessa ânsia de, peraí, calma, vamos ver seu patrimônio líquido? A pessoa já construiu e ela nem reconhece. Extrair o potencial. Como que você pode ganhar seu potencial máximo? Então, foi aquela sinapse, assim, de realmente levar o que eu tenho de melhor para as pessoas. Né? Essa consciência, exato. Que bom, que bom. Ô, Gabi, e para fechar aqui uma reflexão, assim, para quem que tá ouvindo a gente aqui agora, se identificou, né, que esse caos financeiro, qual que seria o passo número 1, assim, para mudar essa realidade? Que era uma dica, assim, que você daria para quem tá começando? Olha, eu vou dar uma dica que esse senso de prioridade, ele faz assim, ó. Cancela seu cartão de crédito. Ponto. E aí, por quê? Você vai gastar no débito, baseado no que você tem. Ah, vou comprar essa calça em 3 vezes. Não, não vai. Você vai Por quê? Porque aí você vai comprar essa calça, você vai juntar 3 meses para comprar ela. E outra coisa. Então, assim, A parcela parece que não dói, né? não dói. E aí você compra mais, às vezes mais do que você poderia. Sim. Porque você vai acreditando, de novo, acreditando que você pode, mais do que o seu orçamento permite. Então, isso vai engessando o seu orçamento. Outra coisa que eu gosto muito, tem um livro do Gustavo Cerbasi que chama Riqueza da Vida Simples. E ele traz muito o conceito do padrão de vida, que é esse custo fixo, sabe? Que a gente tem todos os meses, moradia, veículo, escola. Tenta flexibilizar o seu padrão de vida, porque quando você tem um padrão de vida um pouco mais, vamos dizer, flexível, simples, mais enxuto, você abre espaço. Por quê? O variável, você prioriza ali, dá para ir, não dá para ir no restaurante, mas o fixo não. Você começa o mês, todos os meses, que é aquele custo fixo. E às vezes a gente engessa tanto, a gente dá um passo maior, né? Quando a gente vai casar, às vezes quando, pelos filhos, você coloca numa escola que não vai gerar pesar, harmonia, né, nas suas finanças no longo prazo. Então, tenta flexibilizar o seu custo fixo para você conseguir, de fato, de forma permanente, abrir espaço nas suas finanças para investir nos seus sonhos. Nessa construção de patrimônio, mas também numa viagem, mas também para ter ali, encaixar uma proteção importante, poder formar sua reserva da tranquilidade. Então, tudo isso é muito importante. Acho que foram 2 dicas, na verdade, Nossa, que podem ajudar Gabi, bastante. Excelente. Eu tenho um tempo já que eu tô nessa questão do débito, tá? Já parei de usar cartão de crédito. Tem uns 5 meses. Tem coisas, parei e zerei ainda não, mas tem coisas que não dá, né? Sim. Por exemplo, igual eu acabei de mudar de casa. Então, não dá para comprar uma geladeira, pagar um Sim. armário no débito. Com né? certeza. Então, eu acho que tem essas análises também, né? Sim. Tem coisas que a gente tem que parcelar mesmo para caber ali no orçamento. E tem outras que, se a gente for passar no débito, às vezes você não compra, né? Às vezes não é uma prioridade, uma necessidade. Você pensa 2 vezes se for para passar no débito. Exato. E eu acho, assim, igual você trouxe, né? Você está nesse momento de investimento. E, claro, provavelmente foi um momento que exigiu muito de vocês. Porque a gente poderia falar assim, mas você poderia ter se planejado antes. Porque, pensa o seguinte, tá aqui o objetivo. O que vai te ajudar a chegar mais rápido nesse objetivo? Tempo, juros compostos e recorrência ali dos seus investimentos para chegar nesse objetivo. Então, às vezes, eu quero trocar o carro.
Você pode fazer investimentos recorrentes. Ah, eu quero trocar o carro daqui 3 anos. Melhor você se organizar agora, já coloca essa parcela. Por quê? De novo, o que a gente se baseia? No crédito. Chegar lá, eu financio. Mas você pode começar agora, entende? Juntar E, antes, e, né? e usar os juros ao seu favor. Em vez de pagar juros, ter os juros Deixar ali seu te dinheiro ajudar. rendendo. Mas, claro, não vamos ser rígido, né? Igual você trouxe. Você acabou de mudar. Você acabou de fazer um grande investimento na sua empresa, na sua casa. Então, o crédito, ele vai ajudar ali, né? Você priorizar algumas coisas que são importantes agora, sem dúvida. Então, montar aquela parcela até você readequar as coisas e conseguir, de fato, passar tudo no débito e se planejar para outros investimentos futuros. É isso. É isso. Nossa, Gabi, muitos aprendizados, hein? Gente, eu vou deixar a Gabi agora fazer uma propaganda dela, né? Que ela já falou aí, eu acho que algumas vezes aí na nossa conversa sobre o e-book dela. Para quem é micro, pequeno, médio, grande empreendedor que tá nessa confusão aí financeira de como começar a se organizar e quer crescer, mas não sabe como, já começa o mês no déficit, né? Então, a Gabi é a pessoa para fazer essa análise, esse diagnóstico da empresa de vocês, tá? Então, vou deixar ela falar um pouquinho agora de como que é o trabalho dela e como que ela exerce isso para todos os empresários. À vontade, Gabi. Ah, obrigada. Rafa, a Simplifique, ela nasceu assim como uma missão mesmo, de levar essa organização financeira para empreendedoras e empreendedores que querem aí ter um negócio previsível, lucrativo, sólido, né, que seja duradouro. E aí, na Simplifique, eu tenho mentoria 1 a 1, onde a pessoa ela quer aquele olhar personalizado, ela quer realmente o meu olhar para construir esse modelo de negócio, estruturar o negócio dela junto com ela a 4 mãos. Mas também tenho gestão visionária, que é a minha mentoria, o meu programa de aceleração coletivo, que é muito legal, muito bem estruturado para empreendedores e empreendedoras. É uma comunidade onde a gente vai acelerar, potencializar os seus resultados aí em diversas áreas do seu negócio. Eu tenho a parte de planejamento financeiro pessoal e diversos outros produtos que podem aí te atender e te ajudar nessa missão, a precificar melhor seu produto, a ter mais lucratividade no seu negócio, a se planejar melhor financeiramente na sua pessoa física e ter aí mais previsibilidade e liberdade financeira. Então, te convido a conhecer, me segue lá no Instagram, Gabi Wittenberg. Vai ficar difícil, eu vou falar para a Rafa colocar o @, aqui. Pode deixar que eu vou marcar todo mundo lá. E aí, eu convido vocês a estarem lá e conhecerem mais profundamente a Simplifique, tudo que eu posso contribuir aí na jornada de vocês e torná-la mais leve e mais feliz, né? É isso. Gabi Wittenberg ajudando todo mundo a prosperar, né? Os empresários. Amém. Coisa boa. Gabi, muito obrigada. Obrigada. Amei nosso papo. Eu Foi acho que tem ótimo. muitos aprendizados aí para todo mundo que vai escutar a gente, tá? Foi uma honra te receber aqui. E a gente fica aí com mais um quadro, mais grana e menos drama. Muito obrigada.